Então, o Colégio Dom Barreto, com muito carinho e entendendo a preocupação de vocês pais com a educação dos filhos, que não é fácil, é uma missão, não é verdade? A educação, ainda mais nos dias de hoje, que nós temos os inimigos ocultos, né? Na minha época, a gente sabia quem era, né? A situação perigo. Hoje ele está oculto, porque ele está por trás das telas, e muitas vezes, né, a maneira que nós conversamos ou não conversamos com os nossos filhos prejudica, né? Então, nós estamos trazendo aqui a doutora Adriana. Ela é especialista nessa questão de diálogo entre pais e filhos, para poder dar uma luz para todos nós, não é só para vocês não, tá? Para todos nós nos incluímos, as irmãs se incluem também, porque para elas os alunos são como os filhos, né? Então, é para a gente andar de mãos dadas, né? E estarmos juntos na educação do que vocês têm de mais precioso, que são os filhos, né? O colégio tem um projeto de estar trazendo mais palestra para vocês pais. Por enquanto a gente percebe que a adesão está pequena, mas isso não vai nos desestimular, né? Porque daí um vai falando para o outro, foi tão bom, vai sim na próxima. Então, nós acreditamos que de pouquinho em pouquinho a gente vai estar conseguindo lotar esse anfiteatro para juntos fazermos o melhor pelo tesouro de vocês, que também é nosso, né? Durante um tempo. Vou deixar agora a doutora Adriana se apresentar e eu desejo um excelente momento para vocês, que a gente não fala nem que é uma palestra, né, Adri? Porque muitas vezes vai se transformar também num bate-papo. Bom, a Adriana é muito aberta, então que nós tenhamos uma noite agradável, que todos nós consigamos sair daqui com o coração tranquilo, né? Tentando sempre, né, pais, a gente tem que tentar acertar. Nós vamos acertar. Bom? Obrigada, Graziela. Pode me chamar só de Adriana. Assim, a gente se aproxima mais desde o início. Então, boa noite a todas, bem-vindas. Quero começar agradecendo a Graziela pelo convite de estar aqui hoje com vocês. E conseguindo chegar aqui depois de todo esse trânsito, porque eu acho que amanhã é quarta-feira, e o trânsito está maior ainda, né? E eu estou assim, muito feliz mesmo, motivada por trazer, né, pelo convite dela, para trazer esse tema que é tão importante hoje para nós todos pais, e eu me incluo porque também sou mãe, e agradeço a Fernanda porque ela foi a ponte que me fez eu chegar até a Graziela com esse projeto lindo que ela está já começando a aplicar das virtudes com as crianças, e foi através desse projeto que eu cheguei, porque ela também pensou, vamos oferecer alguma coisa também para os pais, e é isso mesmo, é muito importante esse trabalho conjunto, né? Escolas, pais, alunos e professores, todos fazem parte, né? Se há problemas, todos fazem parte, mas as soluções também, e as soluções vocês já começaram com esses caminhos como o projeto da FEI. Então eu agradeço por estar aqui, e, bom, vou me apresentar rapidamente, meu nome é Adriana Zanolini. Eu sou mediadora de conflitos. Por aí, né, já diz dessa minha profissão em que eu tenho como base o diálogo. Ajudo as pessoas a resolver os seus problemas através do diálogo, a serem protagonistas de soluções para tudo que elas estão vivendo, em qualquer âmbito, seja família, empresas, no vizinho, no condomínio. Todos nós estamos sempre em volta de problemas e conflitos e nós precisamos aprender a resolver. E, às vezes, a gente não consegue por si, precisa dessa ajuda de um terceiro. Então, eu sou esse terceiro, a mediadora de conflitos. E daí vem o meu trabalho com a comunicação, com os diálogos. Sou facilitadora em comunicação não violenta. Não sei se alguém já ouviu falar sobre essa abordagem da comunicação, que vocês vão ouvir bastante aqui, porque ela é a base do meu trabalho, da onde vem meus recursos, ferramentas, mas hoje ela integra a minha vida. Integra porque é justamente com base dela que eu fui construindo esse caminho tão importante com a família, com os filhos, com o marido, que é o diálogo. Então a CNV que eu vou falar, né, sempre com a sigla, para vocês já irem se inteirando. Eu quero dizer que aqui eu vou trazer para vocês, compartilhar o que eu preparei, mas estamos aqui
não gosto de ficar em cima, assim, na plateia, gosto de estar mais próximo. Até hoje eu vi uma frase tão bonita do Papa, né, que dizia, a gente só deve se pôr acima das pessoas se for para estender a mão e ajudá-las, né? Eu achei isso maravilhoso e, claro, eu espero poder contribuir com vocês, mas também não quero estar aqui em cima, né? E estou aqui para estar com vocês, né? Para a gente também poder conversar, dialogar. Eu vou seguir, trouxe alguns slides para nos apoiar, deixar um tempo ao final para as perguntas, interações, mas fique à vontade, né? Levante a mão, me chame. Estamos aqui, como a Graziela falou, com esse bate-papo, né? E eu quero iniciar, então, trazendo para vocês aqui uma informação muito importante, que ela nos diz a respeito do contexto que estamos hoje vivendo com nossas crianças e adolescentes, que é um contexto denominado pelo autor Hugo Monteiro Ferreira. Quem assistiu o Fantástico Domingo deve ter ouvido falar sobre ele, mas eu já uso há muito tempo as informações que ele nos traz, e que ele chama o nosso contexto hoje dessas crianças e adolescentes pode passar aqui. Flechinha. Essa parte já travou aqui, a comunicação já começou. Olha, eu vou falando, mas é que ele denomina geração do quarto, referindo-se a crianças e adolescentes que estão adoecendo dentro de próprias casas. Ele escreveu um livro, Geração do Quarto, como crianças e adolescentes nos ensinam a amar, e ele fez uma pesquisa entrevistando crianças e adolescentes e pais em todo o país, de 11 a 18 anos, mostrando e constatando, né, que essas crianças e adolescentes que passam mais de 6 horas confinadas dentro do quarto. E eu começo, né, dizendo que, sim, no primeiro momento que a gente ouve, né, esse tema, essa frase, né, a geração do quarto, crianças e adolescentes confinadas no quarto, a gente já acaba levando a julgar, claro, e a dizer... Claro, eles estão confinados no quarto, adoecendo por causa dos meios digitais, nos seus aparelhos de celular, no computador, nos jogos. E sim, é um problema latente, que estamos olhando, cuidando, precisamos nos responsabilizar para buscar mudanças. Todavia, eu quero trazer que, na verdade, o quarto é simbólico, ele é apenas uma metáfora da família que não dialoga, mas grita, da família que não escuta, mas briga, da família, da ausência dos pais, da presença deles na casa, e não só a presença física, mas da ausência de conversas descontraídas, de momentos de lazer, de sentar-se à mesa na refeição, da ausência de diálogo, de relações dialógicas. Então, na verdade, com isso, ele nos mostra que o adoecimento, ele não começa no parto, ele começa nessa ausência de relações com os pais e do diálogo. E, justamente, se o problema está nessa ausência de relações dialógicas, a boa notícia é que a solução também começa pela construção do diálogo, de relações dialógicas. E veja bem, se a gente pensar, o lar, ele é um aconchego. O lar é um aconchego, é onde nossas crianças e adolescentes podem atender aquilo que elas mais precisam nessa idade. Aliás, todos nós, mais ainda crianças e adolescentes, que são suas necessidades de pertencimento, de acolhimento, de inclusão, de serem vistas, de serem escutadas, necessidade do diálogo. Só que hoje as redes sociais são justamente um canal cada vez mais eleito por elas para buscar aquilo que não atende em casa. São o canal principal de comunicação, aonde
Onde elas estão se comunicando e se relacionando? Em primeiro lugar, nas redes sociais. Lá a comunicação já está. Lá elas estão atendendo a essas necessidades que muitas vezes não são supridas em casa. Desse acolhimento, desse pertencimento, de serem vistas, de serem incluídas. Ao longo desses anos em que eu ministrei muitas palestras, cursos, enfim, com a comunicação não violenta e trabalhando com famílias com mediação de conflitos, o que eu mais ouço em termos de dores, né, vamos dizer, e queixa dos pais, vamos ver, vocês acabam se identificando um pouco também, puxa, meu filho não fala, não consigo conversar com meu filho, como construir esse diálogo? Meu filho não escuta. A principal frase que eu ouço é: meu filho não escuta. Parece que eu falo e não chega. Parece que, por outro lado, parece que ele está sempre me afrontando, querendo, brigar. Às vezes a gente quer se expressar e acaba usando uma forma trágica de educá-los, de falar, de expressar aquilo que a gente precisa e deseja deles, não é verdade? E aí a pergunta é: como fazer com que meu filho me escute? Ele não me escuta. E eu geralmente devolvo com uma pergunta. E agora aqui eu já faço e deixo para vocês. Vocês escutam os seus filhos? Como vocês escutam? Eu escuto. Eu também. Um dia lá atrás achei que eu escutava. Essa jornada que eu fui fazendo nesse caminho da comunicação, da escuta, começou com a mediação de conflitos, que meu principal ferramenta, a primeira coisa que eu preciso fazer é escutar aquelas pessoas que estão em conflito. Eu também fui entendendo dentro de casa que, por mais que eu buscasse formas de como eu vou educar, como fazer para dar certo, desde que eles eram crianças, por mais que eu buscasse, parece que ficava um vazio. E aí, então, eu entendi que esse vazio que ficava, o que faltava era a escuta. Eu sou mãe de 3 adolescentes, Rafael, de 21 anos, a Gabi, de 18 e o Thiago, de 16. E antes, aqui já abrindo parênteses, incluí também, meu filho, já passei pela infância, pela adolescência, agora iniciando o jovem adulto, incluo ele como adolescente, porque, do ponto de vista da neurologia até, o cérebro do adolescente, ele passa por profundas transformações dos 11 aos 24 anos. Então, assim, nessa percepção, é por isso que eu falo, 3 adolescentes, mas ele que já está indo para uma outra fase. E muito me perguntam, e o que muda? Como fazer? O que muda? Não é essa a pergunta, mas o que eu preciso estar mudando constantemente? A minha relação com eles, o meu diálogo, a forma de me comunicar. Porque se eu quero, e todos nós pais queremos, estar sempre acompanhando, cuidando dos nossos filhos, protegendo, seja a idade que for, na verdade, ele já me estuda aqui, a minha filha também, mas eu continuo e consigo ainda estar me relacionando, vinculando a eles, consigo ainda esse papel, porque o que eu fui buscando, transformando, é o diálogo. Então, essa escuta, e aqui eu quero partir de 2 premissas sobre a escuta, e a gente vai adentrar um pouco em alguns elementos, em aquilo que posso te falhar, porque, em primeiro lugar, quando a gente fala em escutar, a gente precisa pensar que o primeiro passo da escuta, quando a gente escuta, não é aconselhar, não é dar a sua opinião, não é educar. No primeiro momento do escuta, o que a gente precisa de verdade é tentar compreender, entender, às vezes o que os nossos filhos não conseguem, não estão conseguindo falar com palavras e nem expressar. Às vezes a gente precisa escutar quando eles precisam, mas não conseguem pedir ajuda. Eu já fiz referência, vou voltar várias vezes. Quem assistiu Domingo Fantástico, eu faz muito tempo que eu não assisto, mas por coincidência me mandaram essa reportagem que veio falar justamente sobre o bullying. Alguém assistiu aqui? Viu essa reportagem? O Fantástico, ele trouxe
a matéria daquele menino de 13 anos que veio a falecer, vocês tiveram conhecimento dessa notícia, um menino autista que estava sofrendo bullying na escola, né? E aí um dado que eu quero trazer, né, que o Fantástico trouxe é a cada 10 crianças, cada 10 estudantes, hoje em dia, 4 se declaram passar por bullying. E eu pergunto a vocês, será que essas crianças e adolescentes, eles chegam e falam, mãe, pai, eu estou passando por bullying. Está acontecendo uma coisa na escola, será que eles conseguem dar conta de se expressar, né, com toda essa clareza? Na maioria das vezes não. E foi o que aconteceu com esse menino, que ainda por cima, né, teve o acidente de ele também ser autista. Muito triste, né? Então, é isso, a gente precisa entender, né, essas duas premissas, que escutar é a gente também escutar quando eles não estão falando, mas estão de alguma forma se expressando. E aí, hoje, trazendo um pouquinho sobre a escuta, porque ela é a base da comunicação. Então, sim, né, a gente quer se comunicar, quer dialogar, mas hoje o que eu quero trazer para vocês essa potência, essa importância da escuta como a primeira estratégia para a gente poder acessar nossos filhos. Porque se a diálogo é o caminho, a escuta é a ponte para a gente chegar até eles. E não é à toa que eu escolhi o tema, né, junto com a Grazi, que a gente foi construindo, escutar com sabedoria, falar com amor. Não, mas escutar, mas eu não vou falar primeiro, né? A gente vai chegar lá, né? Porque, claro, a escuta já de antemão é antecipo, né? Que escuta não é passividade. Escuta é ação, sim. E é o primeiro passo para a gente compreender e depois a gente conseguir falar. Escuta com sabedoria, porque a sabedoria na sua essência, ela é união. A sabedoria, ela une. E eu acredito que a escuta, não é à toa que temos 2 ouvidos e uma só boca, mas a gente usa mais a boca do que os ouvidos, não é? Que é a escuta que promove essa união. A união que eu chamo de conexão, que é o que a gente mais precisa ter com os filhos. Então, os 3 pilares básicos, né, para a gente poder propiciar esse espaço de diálogo e começar a construir essas relações dialógicas, né? Escuta, comunicação e gerenciamento de nossas emoções. Então, vamos lá. A gente está falando de comunicação, relação, diálogos. Quero começar, né, dessa premissa. Comunicação é relação. O ser humano é essencialmente um ser relacional. Nos relacionamos a todo momento, né? A ponto do filósofo Jean-Marie Muller nos dizer que o ser humano, ele não está, a existência do ser humano não é estar no mundo, mas estar com o outro. Basta a gente lembrar, acho que todos vocês devem ter assistido, né, da nossa geração, aquele filme do Tom Hanks que fica perdido na ilha. E o que ele precisou fazer? Wilson. Ele criou a bola, né? Mas por quê, né? Olha a necessidade da relação, da convivência, né? A necessidade da comunicação. Então, se todos nós nos relacionamos a todo tempo, comunicação é relação, né? Nos comunicamos a todo momento, mesmo quando estamos em silêncio. Desde o momento que eu cheguei, que eu entrei aqui, seja a roupa que eu escolhi, seja como eu abordei vocês, como vocês se sentaram, com quem vocês conversaram ou não, se vocês simplesmente chegaram, sentaram, ficaram quietos, o tempo todo vocês estão comunicando algo. E isso é essencial a gente começar a olhar, justamente para a gente já aprender a começar a entender que a gente vai escutar não só mensagens que vêm por palavras, mas comportamentos, atitudes e silêncios também. Vou falar depois um pouquinho do silêncio, porque o silêncio ele é essencial na escuta, mas ele também pode ser extremamente violento. Basta a gente pensar
filho que não fala, que bate a porta no quarto, que põe um fone de ouvido. Mas não só, nós também às vezes, sem nos darmos conta, a gente também silencia, se calando para evitar o conflito. E aí, gente, é tão importante a gente entender, né, como essa comunicação é parte da relação, porque a qualidade da nossa comunicação vai dizer muito sobre a qualidade da nossa relação. E mais, a forma como você reage ao outro nessa relação, seja com quem for, vai dizer muito da qualidade da sua comunicação e da sua relação. E é por isso que a gente olhar para a comunicação como parte da relação nos remete ao quê? Que é isso que vai ajudar a gente a lidar e resolver nossos conflitos diários. Porque os conflitos decorrem, 90% deles, grande parte dos conflitos decorrem de onde? De falhas e problemas na comunicação. Nas empresas hoje a gente sabe, já de cursos, empresas, o que a gente mais vê e é chamado. Os problemas que ocorrem, seja nas relações, vem da comunicação. Até mesmo a falta de engajamento. Agora imagine isso dentro de casa. O conflito está e faz parte da nossa vida. A questão é que a gente não aprendeu a lidar, gerenciar e nem resolver os conflitos. Não é verdade? Geralmente a gente é submetido a muitos estímulos emocionais, a gente vive tensões diárias, seja dentro de casa, briga com os filhos, briga entre irmãos, com o marido, com a esposa, fora de casa, no trabalho, no escritório, né, na reunião, com funcionários. Temos tensões diariamente. Na escola, onde for, nós estamos vivendo conflitos. A questão é que, apesar de a gente ter que saber lidar com eles, falta essa que é a principal habilidade que nos ajuda muito na nossa comunicação, na nossa relação. Mas eu quero perguntar para vocês, quando eu falo conflito, né, quando eu falo essa palavra, o que vem para vocês? Que imagem vem? Que outras palavras, sinônimos vêm? Quando eu falo conflito, o que é conflito para vocês? Ah, gente, ajuda, porque eu também quero dar uma pausinha, porque senão eu vou falando direto, né? Tensão. Tensão. O que mais? Discordância. Legal. O que mais? O que lembra? O que vem, né? Hoje a gente tem muitos conflitos internacionais em outros países, e aí vem o quê? Briga, guerra. Sim, exatamente, né? Quando a gente geralmente, né, ainda que você trouxe a palavra divergência, mas geralmente associamos o conflito como algo negativo. Guerra, briga, violência, armas, discussões, que é mais tensões. Tantos aspectos que a gente olha o conflito como sendo algo negativo. E eu pergunto, o que será que é realmente o conflito? E é importante, eu começo, e eu quero falar, né, da importância de a gente ter esse olhar para o conflito, não como um fenômeno negativo, mas sim positivo. O conflito é algo positivo e necessário para a nossa evolução. E por que ele é algo positivo? Porque o conflito é uma divergência. Na verdade, ele é apenas divergências de opiniões, de valores, de crenças, de estratégias. E segundo, e por que é tão importante a gente olhar como conflito não como algo negativo, mas positivo? Porque quando a gente olha o conflito como algo negativo, o que acontece? No nosso cérebro, isso já é neurológico, ele desencadeia aquele mecanismo diante de uma ameaça. Diante de uma ameaça, como que o cérebro, qual o mecanismo que desencadeia o cérebro? Luta, fuga, congelamento. E eu pergunto para vocês, quem vocês são no conflito? Como vocês são diante de um conflito? Fisicamente, você é aquele que já agoniza, o coração começa a acelerar, a mão
fica gelado, transpira. Teve uma palestra que uma pessoa disse que mordia a gengiva, assim, sabe, para segurar, não deixar falar, né? Ou às vezes falar de uma forma talvez mais, nem ficar segurando, né? Suas reações físicas, né? E emocionais. Você é aquele que já reage, né? Vem emoções fortes, fica com raiva, fica com medo. Enfim, por que tudo isso eu estou trazendo? Porque quando a gente começa a nos olhar também dentro do conflito, como nós somos, né? Eu sou aquele que reage de imediato, minha reação automática. Sou aquele que congela, fica quieto, porque eu não vou falar nada aqui, porque senão vai virar uma briga, né? Ou sou eu aquele que vai fugindo, se afastando, deixa isso pra lá, melhor não encarar isso aqui, pra quê? Não é? Quem você... E é esse já um primeiro passo, porque se você está no conflito com o seu filho, e está, desde a hora que você levanta, será que vocês têm algum conflito desde a hora que levanta? Tem conflito de tomar café, de se arrumar, do horário de sair? Acho que não, né? Ninguém tem, né? Gente, estamos na seara ainda do conflito, está tudo bem, né? Tudo bem assim. O que a gente precisa é gerenciar o conflito para não virar briga, né? Para não virar violência, lembra? E a gente tomar essa consciência já é um ponto de partida para a gente encarar diferente e mudar diante dessas situações. Como? Trabalhando na sua comunicação. Tá? Só uma pausinha aqui. Até aí, gente, alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu sinto assim, que quando a gente enfrenta o conflito, a gente gerencia ele e assume, ele ajuda a aprofundar as relações. Aprofunda a relação. Incomoda? Incomoda. Machuca às vezes você e machuca o outro. Porque eu temo, né? O que vai virar isso? E a pessoa também quer briga, acha que é briga. Não é. Não é. Pode até ser. Mas esse diálogo realmente estabelece quando a gente se abre para falar dele com a outra pessoa. Muito bom. Muito obrigada. O nome da senhora? Leila. Dona Leila, muito obrigada pela sua contribuição, porque é exatamente isso. A gente olhar, a gente está disposto a enfrentar o conflito, e que não significa pôr debaixo do tapete, nem engolir, mas também não brigar. Enfrentar o conflito não precisa ser pela briga. Pode passar o próximo. Pode. O que vocês veem aqui? E aí? Peraí, aqui eu estou vendo 9. Foi pra cá. Ué, mas agora virou 6. Aí pode passar o próximo. E agora? O que vocês estão vendo? Bom, eles estão num conflito, concordam? Olha lá, divergência de opiniões, de percepções, ok? E aí, isso é muito simples, né? Parece um exemplo tão simples mesmo. Só que assim, se eles resolverem, como eles vão resolver esse conflito? Eles podem começar a discussão. Não, eu tenho razão e pronto, acabou. Ou você que tem. E o que você fica? Ganha, perde e acabou. Encerrou o assunto. Para mim é 4 e para mim é 13. Então tá bom, ok. Você brigou, cada um na sua posição, e quem tem que ganhar, perde. Ou eles podem resolver isso conversando. Olha, mas se você vir aqui, você vai ver aqui estão 4, ou então lá estão 3, tá? Então a gente está vendo que na verdade depende de como você está vendo. E está tudo bem, né? Tudo bem assim. Eu tenho a minha percepção, você a sua, e podemos conversar sobre. E isso não acontece também com os nossos filhos. Às vezes eles vêm trazer uma ideia, às vezes eles trazem alguma coisa que ouviram na escola, ou em ambientes sociais. E aí eles chegam, falam o que a gente já faz, a gente já rompe e quer impor a nossa verdade, a nossa opinião, e não tem problema a sua opinião. A questão é quando você chega já querendo impor, porque você não escutou antes e tentou entender o que ele está trazendo. Esse é o grande problema.
quando os conflitos viram confrontos. Eu vou dar um exemplo aqui muito básico que vai permear isso tudo que eu trouxe até agora e já trazer um pouquinho sobre essa forma de comunicação, de dialogar e de escuta. Tá? Então, imagine um casal chega em casa depois de uma semana de trabalho, uma sexta-feira, né? Pode ser hoje, né? Amanhã é quarta, feriado, né? Olha que legal. E aí imagina que chegaram e eles, claro, estão cansados, uma semana de trabalho, seja dentro de casa ou fora, né? Independente, mas enfim. E aí o marido vira para a esposa e fala: nossa, bem, eu estou tão cansado, essa semana foi muito pesada. Eu estou querendo tomar um banho e assistir um filminho com você, ok? Aí ela vira e fala: pois é, eu também estou cansada, mas eu tive um problema hoje no trabalho, eu estou muito chateada. Ou então, hoje você não entende o que foi dentro de casa, o que foi a briga, né, dos irmãos, o que eu passei hoje. E eu estou saturada, e eu preciso conversar com você sobre isso. Só que eu quero distrair, eu quero passear um pouco, arejar minha cabeça. Vamos sair? Até aí, estamos diante de um conflito. Tá tudo bem, cada um quer uma coisa. Agora eu pergunto para vocês: o que cada um quer? O que está por trás do que eles falaram? Há algo em comum entre eles. Eu não sei se alguém já escutou ou percebeu isso. O que tem por trás em comum deles? Ambos estão cansados, estão às vezes chateados, estão incomodados com alguma coisa, o trabalho da semana inteira. E ambos estão precisando do quê? Não há dúvida. Lazer, descanso, né? Convivência, conversa. Ela talvez esteja precisando um pouco mais da escuta. Então, assim, há algo em comum entre eles. Ocorre que cada um, para atender aquilo que tanto precisa, está usando e pensando numa estratégia. Lembra? Conflito de estratégias. Então, até então, eles estão conversando. Até então, cada um pôs aquilo que quer, como está a sua situação. Está tudo certo. Só que aí, como resolver esse conflito? Aí chama o mediador, né? E aí? Como vocês resolvem? Certamente vocês já se viram em alguma situação similar. Não só com o marido, com a esposa, com os filhos. Vou trazer de filho também. Vou começar por esse, porque a gente precisa começar trabalhando a relação conjugal para chegar nos filhos, né? Que é a base. Então vamos lá. Como vocês resolveriam? Nós estamos em conflito de estratégia. Alguém vai ceder. Gostei de você ter trazido. Ótimo, muito bom. Porque, na minha visão como mediadora, quando eu medio os conflitos, ninguém tem que ceder. Se eu falar isso para você, para a gente resolver um conflito, ninguém precisa ceder. Ambos podem sair satisfeitos. E é isso que eu busco. Não sei. Nem sempre, claro, que o conflito não é meu, né, de quem eu estou lá ajudando, mas o que a gente busca é o diálogo, quando a gente consegue entender o que cada um precisa e dar esse passo atrás, entender o que cada um precisa, aí a gente volta para estratégias. Por quê? Se ela quer sair e ele quer ficar em casa, a gente sabe que não são as únicas estratégias para atender aquilo que eles precisam. E de repente, o marido pode falar: olha, então eu vou tomar um banho, dar uma descansada, e aí a gente pode até sair, mas pode ser em algum lugar aqui perto, mais tranquilo. Ou ela pode virar e falar: bom, tudo bem, a gente pode até ficar em casa, mas eu não quero assistir um filme, porque eu estou precisando conversar. E ele pode virar e falar: bom, então eu posso fazer um jantarzinho pra gente, aí a gente almoça, janta lá fora, alguma coisa assim. Tipo, a gente pode dar uma volta de carro. Eu não sei, mas eu tenho certeza que nós, seres humanos, somos muito criativos em buscar soluções. Quando nós desfocamos das nossas posições, eu quero sair, eu quero ficar em casa, porque eu estou cansada, eu também estou. Estamos dispostos a ir ao lugar, a conversar. Então esse já é o começo do diálogo, porque no diálogo é possível a divergência. No
No diálogo a gente trabalha as necessidades, no diálogo a gente foca nas estratégias, a gente constrói junto, a gente não impõe, não tem ganha-perde, mas tem ganha-ganha. Tem, juntos podemos resolver esse conflito. Tá? E agora eu vou trazer um outro exemplo, mas se vocês já acionaram alguma coisa aí, por favor me tragam, para a gente poder trabalhar esse conflito. Brincadeira, porque a gente também vai já entrar aqui na escuta, mas aqui já permeia essa escuta que eu falo. Você só vai conseguir chegar nessa solução se você estiver disposta a escutar o outro, ainda que você precise da empatia, né? Vamos trazer aqui empatia como é importante nesse momento, né? Preciso para que possa olhar para aquilo que eu estou precisando, que eu estou cansada, você também precisa oferecer isso. Tá? Então, trazendo aqui um exemplo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vão pensando aí que eu quero que vocês também tragam exemplos de vocês. Bom, outro dia meu filho entrou no carro e virou para mim e falou assim: mãe, ele tem um de 15 anos, agora acabou de fazer 16, mas ainda ele tem com 15. Mãe, esse final de semana tem uma festa na casa da minha amiga, eu vou e a gente vai dormir lá, tá bom? Como assim? Dormir na casa da amiga, na festa, como assim, né? Bom, primeiro etapa, né? Parar, respirei, o que antes, né? O que eu já mudei. Antes assim, não, como assim? Dormir na casa de amiga? Me desculpa, eu sou das antigas, meu filho, não tem essa de dormir em casa de amiga. Que isso? Vai dormir todo mundo lá? Mas que família é essa? Não sei. Bom, aí já vi um discurso, né? Não é? Isso já mudei, né? Para, respira, deixa eu entender. Peraí, filho, eu gosto de espelhar às vezes o que fala, né? Então você está falando que você sábado vai ter uma festa e que nessa festa todo mundo que vai foi convidado a dormir na casa da sua amiguinha. Que legal, nossa, que festa diferente, né? Interessante, né? Então, e aí, gente, eu também poderia indicar, não, né? Mas vamos lá, né? Porque ainda que eu venha a falar um não, eu aprendi a falar um não com clareza, alinhado aos meus valores, para que ele também possa compreender, e um não pelo não. E se eu for escutar o não dele, eu aprendi também que o não é o final, mas o início de uma conversa. E aí eu falei, bom filho, olha só, vamos conversar sobre isso, porque para mim está faltando informação, clareza, e também você sabe, né, que para mim o importante é sempre a segurança. E assim, eu fico um pouco desconfortável de escutar isso, de você trazer que quer ir na casa da amiga para dormir. E aí eu falo, como que a gente resolve esse conflito? Né? Não deu briga, consegui manter, começamos a conversar. Ele falou assim, não mãe, mas olha só, é que ela está indo embora da escola, vai para outra, não é uma festa, é algumas pessoas, vai fulano, e aí começa a conversa, o diálogo, né? Ah, então tá bom, filho, eu realmente precisaria mais de informações. Para mim está pouco clara essa situação, eu escutei o que você falou. Que tal você me dar o telefone então dessa mãe? Aí ele falou, tá bom, tranquilamente, me deu o que eu fiz. Eu não vou falar todos os detalhes desse processo, porque eu já alerto você, gente, cansa, é verdade, mas vale a pena. A gente sabe que parar para escutar, para conversar, é um desafio. E é um desafio que muitas vezes cansa. E vocês vão ver que o que exige da escuta algo essencial, né? O nosso esforço mental e emocional. Então, assim, poderia ser simples assim, eu falar não e está resolvido. Mas não é assim. Né? E também já alerto, não é sempre que dá certo. Dependendo do que eles vêm pedir, eu já reajo, dependendo do que eles vêm conversar, tá? Para vocês também já não acharem que na minha casa é tudo lindo e maravilhoso, que não é. Está aqui meu marido lá no fundo para comprovar, depois ele vem aqui dar uns exemplos, né? Ele veio aqui me acompanhar, né? Mentira, eu falo que é para me apoiar e me acompanhar, mas é para que daí ele também aprende um pouquinho mais, né? E daí a gente vai treinando. Mas enfim, conversei, liguei para a mãe, conheci ela, a mãe foi super acolhedora, conversamos bastante, ela me explicou, olha, eles vão vir, eu vou fazer um jantarzinho.
Depois vai vir só mais 2 amiguinhas, ele mais uns 3, 4 amiguinhos, eu acho. E aí eu vou pôr os colchões na sala, as meninas vão lá pro quarto. Bom, enfim, todos os detalhes que eu precisava. Porque qual era a minha necessidade? Era ele não ir? Meu Deus, todos nós queremos que nossos filhos se divirtam, não é verdade? Que ele se relacione. Poxa, ele foi convidado para uma festa, né? Melhor assim, quando o filho nunca é convidado para nada, né? Então assim, a gente quer ir, a gente fala não é para festa. A gente fala um não para falar um sim para a gente, um sim para as nossas necessidades de cuidado, de segurança, de proteção, de estar alinhados aos nossos valores. E o que eu busquei com ele foi estratégias para atender o que eu precisava e o que ele precisava. Combinado? Ele foi, a mãe ligou, liguei para ele, né? Foi tudo direitinho e deu certo. Tá? Isso é apenas um exemplo, tá bom, gente? Tem tantos mais que eu posso trazer e, como eu falei, nem sempre a gente consegue, mas é uma forma, já é um processo diferente que eu fui aprendendo desse diálogo, a escutar para além do que eles estão trazendo. Pode ir. Então, a gente entra, né, nisso que eu falo que é a base da nossa comunicação, a escuta, né? Por que ela fala tanto dessa escuta? O que essa escuta que ela está falando, né? Gente, vamos lá. Como eu falei, escuta não é passividade, né? Não é assim, eu vou escutar, tá. E aí, pronto. Não. Às vezes, e o meu convite é que possa ser o primeiro passo de uma conversa com seus filhos. Mas às vezes, se você começar já falando, tudo bem, mas pode ter certeza, para o diálogo acontecer, você vai ter que escutar. Porque escuta é como atenção. Obedece uma regra de ouro da reciprocidade. Às vezes, aquilo que você mais quer, primeiro precisa ofertar. Se você quer atenção do seu filho, se você quer que seu filho te escute, comece você. Até porque, gente, se você for mudando essa forma de se relacionar, de se comunicar, de escutar, você vai ensinando para ele isso, que é algo tão precioso e tão importante. Essa escuta, que eu chamo escuta ativa, escuta atenciosa, escuta amorosa, escuta empática. E vamos falar que hoje o que a gente precisa tanto, né, entre crianças e adolescentes, a empatia. Porque, voltando novamente ao caso, né, do menino lá que sofria bullying e de tantos bullying, a raiz disso, aonde estavam as outras pessoas que não viram? Aonde estão outros colegas que não vêm e deixam passar? O que falta? Um pouco de empatia, de olhar para o outro, não aquela velha história, empatia é se colocar no lugar do outro. Você nunca vai se colocar no lugar do outro, porque o outro e você é você. Mas você pode se colocar com o outro. E quando você está com o outro, você acolhe. Quando você está com o seu filho, você acolhe. Você vê a dor do outro. E isso a escuta te propicia. E eu quero começar não dizendo que é a escuta, que é difícil de ouvir, mas de uma premissa básica que precisa acontecer. A primeira coisa que a gente precisa se convidar é a nossa escuta, auto-escuta. É a gente silenciar. Eu gosto muito dessa frase do Rubem Alves: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma. Não é verdade? Um mundo tão barulhento que a gente está, de cada vez mais essa enxurrada de informações que entram em uma avalanche dentro das nossas casas, né, esses barulhos que provocam, o quanto a gente falta esse silêncio. Né? É crescente as informações e decrescente cada vez mais a atenção. O que mais falta hoje é atenção. E falta porque a gente não está em silêncio internamente. E a gente precisa silenciar. E numa conversa que a gente se propõe, se dispõe a escutar, mas a gente não aguenta. A pessoa começa a falar, a gente já quer dar um palpite, não é verdade? Pior quando mistura o que ele falou já com o que você começou a preparar aqui na sua cabeça para responder, né?
Se não for para responder, para complementar aquilo, porque você não basta o que a pessoa falou. O que você tem para falar é tão importante que você precisa falar. E aí, enquanto ela está falando, você está aqui, ó. Você não está no silêncio, você está nos pensamentos que vão passando e na resposta que você vai elaborando. Ai, com o filho a gente é fraco nisso, né? Chegou com o problema, a gente já... Aí você já pensa, eu já sei o que eu vou falar. Não, lá vem. Aí você já prepara a resposta, o argumento. Essa eu vou pegar ele. Não, essa... Não é verdade? Porque a gente não silencia. E a escuta, ela precisa de tempo. Tempo para o outro falar. Falar até o fim. E tempo para nós escutarmos para compreender. Porque, gente, não é fácil compreender o outro. Não é verdade? Quem nunca? Gente, eu falei, eu expliquei 1000 vezes. A pessoa entendeu tudo errado. O que eu falei não é escutado ou só em parte. E o pior, quando é escutado de uma forma errada, né? A pessoa escutou e vai ainda transmitir algo que eu não falei aquilo, mas a pessoa falou que eu falei, né? Olha a confusão, né? Olha as falhas na comunicação pela falta da escuta. Só, né, como eu já disse, na verdade, veja bem, por que tanto isso acontece? Né? Nós não fomos educados a escutar. Eu não fui, pelo menos assim, né? Eu nunca tive uma aula de escuta. Depois eu fui atrás, né? Mas assim, a gente não foi e não educamos nossos filhos na escuta. Olha só, como nós educamos nossos filhos, ensinamos eles a se relacionar a partir da fala. Não é verdade? Quem que não fica esperando? O que ele vai falar? Será que é primeiro mamãe, papai? A gente fica ansiosamente esperando os primeiros balbuciar, as primeiras palavras. E tudo bem, eu não estou desprezando a fala, a comunicação verbal. Mas por aí a gente já se vê que a gente não fica atento à escuta. Aí ele entra na escola, nossa, eu era chamado, eu ia nas reuniões, e os professores muitas vezes elogiavam eles pela participação, mas espera lá, eu nunca recebi um elogio do meu filho porque ele escuta. Parabéns, meu filho. Mãe, seu filho é um ótimo escutador. Alguém já recebeu um elogio assim? Alguém já elogiou seu filho por escutar? Você já? Você escuta? Estamos num conflito. Está escutando, olha que bonitinho. Atenta. Então, gente, o Rubem Alves fala, as pessoas querem tanto falar bem, existe cursos de oratórias, eu nunca vi um curso de escutatório, isso faz tempo, né, de uma frase dele, porque existe, eu já fiz uns cursos de escutatória, e é maravilhoso, e eu vou mostrar aqui para vocês o quanto a escuta é ativa, porque o processo de escuta, ele termina não só quando você escuta, mas quando você dá a prova da escuta. Sim, calma lá, eu vou escutar meu filho, mas vai chegar, pai e mãe, vocês vão falar, e quando vocês falarem sabendo essa escuta, você pode ter certeza o que seu filho vai escutar. E você vai saber dar a prova da escuta. Isso é escutatório. Você mostrar que você compreendeu. Comece por aí. Então, além disso, né, a gente também não foi educado a perceber o que a gente está sentindo e nem expressar o que a gente precisa. Aí junta tudo isso, né, a gente se relaciona do jeito que se relaciona. No padrão automático da reação. E qual é o padrão automático da linguagem, da reação? É a linguagem do julgamento. A gente ouve uma coisa, já interpreta, já traz o diagnóstico, já vai lá na frente, se antecipa. Gente, vê uma coisa, uma atitude do seu filho, sei lá, né? O quarto dele vive bagunçado. Meu Deus, esse menino vai ser a bagunça. Eu quero ver quando ele sair de casa. A vida dele vai ser uma bagunça, né? A gente já constrói história e acredita naquilo, né? Então, assim, a gente já julga, interpreta, critica, compara. São linguagens do julgamento, dessa reação nossa. Porque a gente aprendeu mais a olhar para o outro e apontar o dedo do
que olhar para nós. Só que quando a gente ponta o dedo no outro, seja para o seu filho o que for, lembre-se que tem mais 3 dedos apontando para você. E que você esqueceu de fazer aquele processo essencial, que é primeiro olhar para dentro. Também se escutar. Né? E mais uma pausinha, gente. Alguém quer trazer alguma coisa até aqui? Como que está reverberando em cada um, chegando? Sim, muito bom. Exatamente é o ponto que eu queria chegar. E depois que eu passar para a escuta, aí chegar numa forma de se expressar, lembra? No falar com amor. Falar com amor vem do julgamento. Gente, qual é o principal mandamento e ensinamento de Jesus, né? Não julgueis para não ser julgado. E qual a coisa que a gente mais usa? Julgamento. E eu não estou trazendo aqui, gente, para vocês ficarem se culpando, nada disso, mas a gente precisa começar a despertar o nosso olhar para como nós usamos a nossa linguagem. E linguagem, como eu falei, comunicação é linguagem, é palavra, é ação, é as palavras que você usa, porque as palavras têm força. As palavras, às vezes, são pedras que constroem muros. Elas são, às vezes a gente sabe, a palavra lançada, ela pode machucar mais do que uma pedra. Então a gente precisa, sim, como você falou, ter esse cuidado. Mas para a gente poder falar com esse amor, esse amor, na verdade, é o que vem de dentro de nós. É quando a gente está conectado, lembra? Olhar para dentro, estar conectado com a nossa essência, com o nosso, para a gente se conectar com o nosso filho. E eu quero trazer justamente isso, né? É algo essencial, básico, mas que a gente precisa começar a entender. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é ouvir sons, palavras, né? Ouvir, vocês podem estar aqui me ouvindo ou escutando, eu não sei. Vocês estão com certeza ouvindo a minha mensagem. Agora, escutar, veja lá, a moça, ela parece que está ouvindo um som, ela pode estar ouvindo um vídeo ou escutando, eu não sei a atenção que ela está. Agora, escutar, primeiramente, é a gente captar sons, gestos, palavras, é escutar não só o que a pessoa diz, mas como ela diz, e mais, o que causa em mim o que ela diz enquanto ela diz o que ela diz. Porque a escuta é um processo de ida e volta. Eu escuto o que ela vai falar, mas o que ela vai falar vai chegar em mim. E vai cada um reverberar de alguma forma. O que eu estou falando agora aqui para vocês, certamente, em cada um está entrando, está conectando algo, está acionando algo. E é por isso, como eu falei lá no início do silêncio, porque se a gente está disposto a escutar, a gente precisa também abrir espaços. Até assim, me endireitei aqui, né, porque eu sempre cuidado da minha coluna, mas abrir espaços internos. Para quê? Para acolher o que vem do outro, que é precioso, porque o outro se relaciona conosco a partir dessa comunicação, né? Muito a partir da palavra. Então, o mínimo de respeito de a gente poder acolher aquilo para depois devolver. Então, a escuta, ela exige um esforço mental, como eu falei, e emocional. Mental, da gente suspender muitas vezes os pensamentos, tudo que está vindo aqui, né? Enquanto vocês estão aqui, cada um chegou aqui, né? Trouxe, lógico, os seus problemas, os seus conflitos, o que estão aí vivendo, mas entraram aqui com suas bagagens, seja de pensamento, seja emocional. E aí vocês estão aqui, atentamente, escutando, acompanhando, daqui a pouco, nossa, esqueci de mandar aquela mensagem. Nossa, amanhã é feriado e eu não mandei aquele e-mail no trabalho, puxa vida, esqueci de fazer a compra no supermercado, pronto. Nesse exato momento, pode ter certeza, a escuta foi interrompida. Você vai ter que fazer um esforço para voltar aqui
e continuar me acompanhando. Agora, você imagina isso o tempo todo, porque a gente está com turbilhões de pensamentos e emoções, não é verdade? E aí, a gente precisa como suspender isso. Não é que a gente consegue deixar de lado, né? Vocês entraram aqui, se vocês pudessem conseguir simplesmente deixar essas bagagens lá fora, para estar totalmente abertos, para estar escutando, mas não é. Só que a gente pode, sim, tomar consciência disso e deixa um pouquinho de lado. Enquanto você está escutando, ainda que seja algo diferente, algo que está incomodando, calma, né? Deixa que... Eu gosto de brincar assim, né? Vão vir pensamentos, vão vir uma opinião, mas que eles sejam igual o barulho do carro que passa lá fora, que a gente ouve o ruído, mas não atrapalha a nossa escuta, né? E tem algo mais importante ainda, a gente tem que suspender a nossa autodefesa. Geralmente a gente está na defesa, né? A autodefesa. Então fala alguma coisa, a gente já se defende. De filho, então também, filho é craque na defesa, né? Argumentos, então. E aí ele mal escuta a gente, porque não escuta, é verdade, porque ele já vai preparar a defesa dele. Ah, não, mas não fui eu. Ah, mas... Não, mas você precisa entender que essa prova, essa nota foi muito difícil, a professora deu mal o conteúdo, né? Então, assim, eles vão ter a defesa deles. E a gente precisa suspender um pouco essa autodefesa também, né? E as nossas emoções, porque você escuta algo, aquilo já te afeta, te incomoda, pronto, veio o turbilhão de emoções. Isso faz você, às vezes, se agir e interromper sua escuta. Vamos ver como está a escuta de vocês. Para agora, quero convidar vocês, enquanto isso eu também dou uma pausa na minha fala. Pense uma última conversa que vocês tiveram, ou se vocês tiverem um filho só, ou mais de um filho, aquele filho mais desafiador, não mais difícil, não existe filho difícil, cada um tem seus desafios, não é verdade? Eu tenho 3, cada um, eu tenho os meus desafios com eles, né? E isso faz parte. Então pense naquele que é mais desafiador para escutar, para conversar. Pensar, agora, tenta lembrar a última conversa que vocês tiveram com ele. Alguma coisa que eles contaram, pode ser algo simples, tá? Se ponha na situação. E aí eu pergunto para vocês, vocês lembram o que eles falaram? Ele ou ela falou para você? A mensagem, o conteúdo? Então tá. Você lembra o que ele estava sentindo enquanto ele falava o que falou? Terceiro, você lembra se você percebeu que ele precisava naquilo que ele estava falando? E por fim, uma pergunta. Você lembra como você se sentiu quando você escutava o que ele estava falando? Sim? Chegou até o final? Ótimo. Se você chegou até o fim, você já está num processo muito bom de escuta. Tá? Você já vai demonstrando quanto você está presente nessa conversa. E agora, quero trazer mais uma informação muito importante sobre a escuta. Eu acho que essa é uma das mais essenciais. Eu já falei um pouco aqui, mas eu trouxe aqui algo para tomar como base. Escutar não é escutar só a linguagem verbal, mas principalmente a linguagem não verbal. E essa pesquisa que foi desenvolvida, que é chamada de iceberg, ele comprova que do total de uma mensagem, 55% se refere à comunicação não verbal. Comunicação verbal. São gestos, atitudes, comportamentos, expressões faciais. Não é? Quantas vezes a gente fala uma coisa, mas a nossa expressão nos condena? Eu trabalho muito no online, né, com as mediações ainda, e eu tive que aprender muito a ler as expressões faciais, porque eu não vi o corpo presente. E na ausência de corpos, né, se perde muito das emoções, da comunicação. E é impressionante o que você vai aprendendo no olhar, na forma que a
pessoa senta, né? Se ela está mais afastada, mais próxima da tela. Então, é assim, né? Isso é a comunicação não verbal. E ela nos diz muito, mas muito mesmo. Inclusive, fiquem atentos na forma que seu filho se relaciona, com que ele se relaciona, né? Tudo isso está a comunicação não verbal. 38% a voz. Quem não sabe traduzir quando o filho fala? Ô mãe, dependendo do tom de voz, eu já sei o que vem. Dependendo do tom de voz, a gente fala, aí vem coisa feia. Só o jeito que ele chama a gente mãe, né? Pai também, tá, gente? Eu não estou querendo prestigiar mais aqui as mães, né? Mas primeiro eles chamam mãe, não é, gente? Vamos concordar. Ô mãe! O pai está do lado, mas chama mãe, né? Então, é só a gente lembrar desse tom de voz, não é verdade? O tom de voz, e aí eu falo o volume, a tonalidade. Pensa, cuidado com os WhatsApps, com os áudios. Se você estiver irritada, brigada com a pessoa, estiver incomodada, não mande áudio. Por mais que você espere, dependendo de como você está, vai vazar no seu tom de voz. Vai vazar. Cuidado. Escreva, é mais garantido. E por fim, mas tão somente 7% é a mensagem. E daí a gente já vê a complexidade que é a nossa comunicação. Porque a gente não está atento a isso. Mas a gente precisa estar. A gente precisa estar atento a essa comunicação verbal e não verbal. Eu quero contar, ainda não, eu vou ficar um pouquinho aqui. Como exemplo, tem uns pequenos exemplos que eu separei. E por favor, gente, de verdade, levanta a mão e interrompa se vocês lembrarem de exemplos, se assomou alguma coisa aí para vocês, tá? Para eu também não ficar só aqui falando. Quando eu vim aqui na escola, fui recebida pela Graziella para conhecer o que? A minha escola de infância. Eu até fiquei bem emocionada com o convite, né? Porque eu já estudei nessa escola na minha primeira infância e guardo memórias afetivas. Meu marido também. Ele falou, eu também quero ir. Eu falei, calma, depois você vai. Mas sim, a gruta, eu falei, nossa, tem a gruta ainda, né? Gente, eu falo, né? Isso são as memórias que realmente ficam, né, nas crianças, né? E eu tenho ótimas memórias aqui. E eu cheguei, fui muito bem recebida por ela, já senti todo o acolhimento. Eu acho que a gente teve uma sintonia, né, de cara, graças a Deus. Mas me chamou muito a atenção, e claro, né, gente, não é que eu fico reparando. Hoje a minha observação é mais apurada nessa escuta. Você observa os detalhes da comunicação e da comunicação não verbal. E me chamou muito a atenção que a gente entrou na sala dela e a gente sentou e conversou. Primeiro, em nenhum momento ela fechou a porta. Interessante. O que ela está comunicando? Estou aqui. Estou aqui à disposição. Acolhimento. Tá? E na pouca meia hora que eu fiquei aqui, pelo menos acho que umas 10 crianças, exagerado, mas passaram por lá. Mas elas não passaram e entraram, apesar da porta estar aberta. Elas chegavam de mansinho, às vezes batia assim no batente, parava, olhava. Gente, não, eu preciso falar. Eu fiquei encantada. Porque, gente, olha, isso é o respeito que se constrói, que eu tanto falo. Não é o respeito da imposição, é o respeito que é construído na corresponsabilidade de cada um do seu papel. Se aquela criança chegou e não adentrou, e a gente fala, criança, né, vai, entra, né? Gente, ela parou, ela esperou a Graziella olhar para ela. Eu achei formidável essa comunicação não verbal. O respeito, e a gente quer tanto o respeito dos filhos, mas a gente fala, você tem que me respeitar, você tem que me obedecer. Só que quando a gente fala isso, né, a gente às vezes não fala isso expressando, mas de outra forma, o que a gente no fundo está comunicando, você tem que ter medo de mim, porque se você tiver, você vai me respeitar e obedecer. Só
Só que aí você perde algo essencial na relação entre pais e filhos, que é a confiança. Porque o respeito, o medo, ele é o contrário da coragem, mas ele é o contrário da confiança. Quem tem medo não confia. E se você fizer seu filho ter medo para te respeitar, ele vai te respeitar, mas ele não vai confiar. Então, naqueles minutos eu vi esse respeito, essa confiança, essa segurança do espaço da escola. Eu vou parar aqui, senão eu vou ficar em todos os detalhes que eu observei, tá? Mas, enfim, isso é a comunicação não verbal. Isso foi um exemplo incrível para mim, né? De algo que é co-construído e é possível. É possível quando todos estão dispostos. E aí, outro exemplo. Quero dizer, até do próprio Hugo Monteiro, né, que me traz um livro, eu acho que vai também dizer muito. Ele conta de uma menina, ela tinha uma alergia muito intensa, uma criança. Ela queimava. Alergia muito triste, assim, dolorosa para ela. E um dia, a mãe foi chamada na escola e contaram que a menina estava sofrendo bullying. Aí o Hugo conversou com a criança, porque eu falei, ele entrevistou crianças e adolescentes e perguntou, mas você não falou para sua mãe e para o seu pai? Ela falou, não, eu não falei, mas eu queimava. Mas eu queimava. A minha pele queimava. Até me emociono toda vez que eu vi aquilo ali, parei assim. A gente sabe hoje como as crianças e adolescentes estão se cortando, se mutilando. Os corpos hoje expressam dores profundas da alma, que eles não dão conta de dizer, de expressar. Eles não vão conseguir verbalizar. E aí o Hugo conversou com a mãe, e a mãe falou, mas como, né? Falando da importância de se colocar à disposição. E aí ela perguntou, mas como me colocar à disposição da minha filha e poder explicar isso? Ele respondeu, não ouça julgando, apenas ouça. Não ouça aconselhando, apenas ouça. Não ouça antecipando, apenas ouça. Apenas escute no primeiro momento e acolha. A escuta é a primeira estratégia para a gente poder ajudar essa geração. Enfim. Deixa eu ver se lembrar mais, para não esquecer meus exemplos, né? E não há dúvida o que a gente precisa entender, e o primeiro passo é a gente reconhecer que temos emoções, e nossas crianças e adolescentes também. E a linguagem das emoções, que é essa que a CNV me ensinou, aqui, gente, eu trabalho com isso. Isso se chama jogo GROK, é o jogo da comunicação não violenta. Aqui, esse é um baralho. Ele tem 77 cartas, olha, coraçãozinho, de sentimentos. E 77 cartas de necessidades. Por aí a gente já vê o quanto somos limitados na linguagem dos sentimentos. E se a gente é limitado, como a gente vai escutar os sentimentos e emoções dos nossos filhos? Se a gente também não aprendeu a nos escutarmos. A gente é de uma geração que, não, sentimentalismo, não, isso não faz parte, não, chorar, emoção. E não é só essa questão de chorar ou não, é tudo que expressa o corpo, tatuagens, piercings, cabelo, o que for. Hoje a gente vê gritando algo que eles querem expressar. Outro dia eu atendi uma família em que eles demoraram um ano para descobrir que o filho ele estava tomando anabolizantes, injetando, e assim, mas é porque quer ficar bonita, esse negócio de academia. Tinha algo muito mais fundo. O menino, depois de pouco tempo que foi descoberto, entrou em profunda depressão. E essas
importante. Então a gente precisa começar a entender que todas essas questões que estão vivendo hoje, as crianças e adolescentes, perpassam, são transpassadas por emoções. E a nossa escuta, ela precisa ser de o que eles estão sentindo, o que eles estão precisando. Por isso eu perguntei, se seu filho vai passando por bullying, ele vai chegar e falar, estou sofrendo bullying? Ele pode não falar, mas ele vai expressar de alguma forma, inclusive no silêncio. Inclusive no silêncio. Pode passar. Alguém quer trazer alguma coisa até aqui? Sempre, algum desafio? Às vezes, no final do dia, está cansado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque é um empecilho. E um outro empecilho muito grande que eu acho que é o celular, né? Que às vezes a gente está no celular e você não está escutando, né? E a criança está vendo, né? E ela sinaliza para você que você não está escutando ela, né? E aí, um exemplo que aconteceu recentemente, que eu me policio muito para quando eu estou, porque meu filho fica integral, então assim, quando eu estou fora do trabalho, eu tento desligar de tudo para estar com ele, né? Mas a gente sabe que às vezes fica, nem sempre a gente consegue isso, a gente tem todas as dificuldades do dia a dia, e recentemente eu tive uma mudança de carga no meu trabalho, então a cabeça estava a 1000 por hora, e eu tento, quando eu pego ele na escola, eu já pego sem celular para estar com ele. E nesse dia, e a gente conversa muito no caminho de casa, né? Sempre olhando no espelho, a gente vai se comunicando assim, e ele vai contando tudo da escola. E esses dias para trás aconteceu isso de ele conversando comigo e a minha cabeça distante. Aí ele ficou quieto, aí ficou aquele silêncio no carro. Aí ele falou assim pra mim, mamãe, você tá cansada? Aí eu falei, por quê, filho? Ele falou, porque você tá respondendo desse jeito, não é assim que você responde pra mim. Então, ou seja, ele percebeu e ele me sinalizou, e eu pedi desculpa, cabeça cansada, mas vamos começar de novo, mamãe vai tentar te ouvir. E é isso, né? A gente tem que lidar com toda essa dificuldade mas eu acho que a gente tem que lutar contra isso pra gente estar sempre presente com eles, né? E tentar escutar e não só ouvir, porque eles percebem e eles nos sinalizam. Como você chama? Clara, muito obrigada pelo seu exemplo. Ele permeia aí vários aspectos da escuta, porque eu estou trazendo a escuta dessa forma, né, para a gente poder olhar para cada detalhe, né? Olha só, né, como você falou, enquanto ele falava, você olhava pelo retrovisor, olha como você estava atenta, olha lá, a atenção da escuta, a presença, o olhar, então você olhava para ver também como que estava, né, à medida do possível. E quando você traz o celular, a gente não está dúvidas, né, gente? É um grande, a gente vai ver que os ladrões de escuta é um dos grandes, maiores ladrões, né, da atenção da escuta, e não só entre crianças e adolescentes, entre adultos. A gente realmente precisa olhar, né, não, né, assim, o que fazer, mas pensar conscientemente como você fez. O primeiro passo é ter a consciência. Poxa, celular eu preciso, é algo importante, né, para o meu trabalho. Mas eu escolho conscientemente, quando está com meu filho, eu vou deixar ele de lado. Porque ele vai roubar a sua atenção. Então a gente, e assim, as crianças, né, elas sempre nos ensinam. Eu brinco, né, quantas vezes eu me pego assim, nossa, o que meus filhos me ensinaram, né, eu falo que um dia eu vou escrever um livro. O que eu aprendi com os meus filhos. Porque a gente quer tanto ensinar, mas o quanto a gente aprende com os filhos e com as crianças, isso que ele falou para você, né? Olha, por quê? Porque ele grita pela sua atenção, e ele não é bobo, ele sabe, né? Minha mãe não está aqui. Ela está fisicamente, mas não é aquilo que eu quero. Porque, gente, a gente, né, fala tanto hoje, né? Não importa
tempo que você fique com o seu filho, mas a qualidade da presença. Ai, que linda essa frase, né? Então tá bom. E eu pergunto, será que dá para medir essa qualidade da sua presença? Sim, sim. Se você senta para brincar com o seu filho, daqui a pouco o celular toca. Ou então, de repente, você lembra, como eu falei de vocês aqui, lembra de alguma coisa, mas você está lá brincando, o seu corpo está lá, mas a sua mente já era. Você sai com o teu filho, vai fazer um passeio, tomar um lanche, senta para comer na refeição, né? Ele está lá falando, ou mesmo que ele esteja em silêncio, fica no silêncio. Quantas vezes meu filho, eu percebia, puxava um assunto, ele não queria conversar. O que eu vou fazer? Ficar comendo, olhando para baixo, pegar no celular? Não, eu vou falar com ele. Eu vou me comunicar com ele sim, porque o meu silêncio também comunica. O silêncio ele é poderoso e quando dá essa pausa, esse respeito ao outro. Porque nesse silêncio ele vai estar vendo a minha mãe e o meu pai estão aqui comigo. E às vezes é só isso que ele quer naquele momento. E é o que seu filho queria. Então, se a gente não tiver, e o que você teve foi exatamente essa atenção e presença da escuta. E sabe por que a gente falha tanto nessa qualidade, nessa presença? Porque a gente perdeu algo que as crianças mais têm de lindo, a ludicidade. Brincadeira faz parte. A brincadeira não é o contrário do chato. A brincadeira não é o contrário do sério. A brincadeira é o contrário do chato. Pensa uma criança brincando de pega-pega. Ela está lá, atrás da pilastra, quietinha, esperando ser achada. A emoção dela, ela está aqui, ó, conectada à cabecinha, o coração e a presença do brincar. Ela está inteira, né? Porque o lúdico, ele tem essa capacidade de nos conectar por inteiro, algo que a gente perdeu. É por isso que eu trabalho tanto também com jogos, eu sou facilitadora em jogos de escuta, e eu vejo a potência dessa ludicidade que vem com os jogos. Aliás, quer a presença de uma criança ou adolescente, use jogos. Resgate no adolescente o brincar, a ludicidade, e nós perdemos. E aí a gente não consegue. Ou a gente está fisicamente, mas não está com a cabeça, né? A gente tem essa dificuldade, né? Que hoje se fala tanto, né? Do foco, da atenção, do mindset, enfim, de estar lá, né? Presente inteiramente. E isso é tão importante para a nossa presença de escuta. Né? Eu queria convidar vocês para fazer aqui um exercício muito breve, tá? À medida do possível. Só para vocês, assim, é como eu falo, hoje apenas uma sensibilização, uma coisa que eu estou trazendo que, assim, lógico, nada de assim, que eu consiga estar me aprofundando. E por que eu digo isso? Há muitas dinâmicas, exercícios, práticas que a gente pode fazer, sim, para exercitar a nossa escuta, né? Para a gente exercitar, né, uma forma de se comunicar e que nos ajudam, porque, assim, é uma habilidade que a gente precisa e pode aprender e desenvolver. Assim como a gente precisa estar disposto a desapegar de alguns vícios também que atrapalham o nosso escuta. Mas essa prática, que ela é rápida, nos convida apenas a gente perceber um pouquinho, né, como está aí a nossa escuta. Então é o seguinte, em dupla, então, aí rapidinho vocês veem alguém que esteja do lado de vocês, quem não tiver, se puder se aproximar, se levantar. Gente, por favor, fica à vontade, até aproveita para levantar. Tá? Então, primeiro, achem sua dupla. Então, a brincadeira é assim, não é um exercício, tá? Eu vou marcar no relógio, vocês elejam aí A e B, tá? Vou marcar no relógio 2 minutos. Nesses 2 minutos, o A, ele vai contar alguma coisa. Pode ser um pequeno conflito, de 1 a 10 o 5, tá, gente? Porque senão a gente não sai daqui hoje, tá? Então, assim, uma situação aí que ocorreu, pode ser hoje, por esses dias. E o B, ele vai
Só escutar, tá? Só escutar. Só não, né? Mas ele vai escutar. Quando eu falar parou, inverte. Daí o B que escutou, ele vai contar algo dele. E o A vai escutar. Tá bom? Espera aí que eu vou marcar aqui o tempo certinho, tá? E eu vou interromper mesmo. Espera aí, ó, não falei já, tá vendo? A gente já sai, não, nem aguenta, né, aqui, ó. Já? Espera aí, respira, preparem internamente. Começou. Bom, eu queria primeiro, a quem escutou, pudesse trazer a sua experiência. Alguém quer falar? Quem estava como escutador? Como foi? Estava da primeira vez escutando. Para mim é difícil, pessoalmente, ficar calada. Você falou, né? Assim, a gente já vai ouvindo o que a pessoa está dizendo. Eu tenho uma tendência já querer interagir, né? Então, ficar quieta, para mim é difícil. Eu tenho consciência disso. Tá. E aí, quando ela falava, o que vinha em você, uma vontade de perguntar, de falar alguma coisa? Perguntar. De perguntar. Legal. Não dar palpite, mas Sim, perguntar. Tá. Legal. E quando você foi o contrário, você falou e ela só escutou. Para mim foi um exercício, enquanto eu estava escutando, não ficar pensando o que eu ia falar. Eu sou daquelas pessoas que já quer planejar, entendeu? Não, quando chegar a minha vez, deixa eu pensar já o que eu vou falar. Ah, então, entendi. exercitar isso também. Tá. E quando você contou, narrou e ela foi escutando, como você se sentiu? Eu acho que a gente se conhece há pouco tempo, assim, em episódios mais curtos, mas eu tenho uma empatia por ela, então para mim foi muito fácil. Sim, mas a minha pergunta esse fato de ela não interromper, né, deixar você falando até o fim, isso foi bom para você? Sim. Você sentiu? Sim. Tá. Mais alguém quer trazer a sua experiência? Qual foi a Foi interessante ouvir o convívio do outro, também é muito parecido com o público que eu vivencio dentro de casa diariamente, as coisas corriqueiras, né? Que o convívio do outro também é muito parecido com o meu. Tá. E exercitar essa escuta, você escutar, você tem vontade também de se mover? Sim, para comentar e fazer comentários do tipo, igual em casa, isso também acontece. Obrigada. Você sabe que eu estava conversando com ela, né? A gente acabou de se conhecer, mas falamos mais ou menos as mesmas coisas que aconteceu aí, né? A gente querer interagir. Mas eu acho que mais que isso, eu vejo que eu preciso me policiar, principalmente com a relação, por exemplo, com a minha filha. Ela é uma criança muito assim, ela gosta de conversar, ela gosta.
Só que eu percebo que, por exemplo, numa situação de conflito, eu não sei, eu acho que algumas mães também devem passar por isso, é a hora que ela vem para falar, como eu tenho essa coisa de já também querer falar, eu sobreponho o que ela fala. Então, assim, eu vou argumentar o que ela está falando e aí eu já emendo com outra coisa, eu emendo e eu não deixo ela falar. Então, acho que eu preciso melhorar essa questão da escuta. Porque aqui, eu acabei de conhecê-la, então eu realmente vou me policiar para escutá-la. Mas no dia a dia, que eu, por exemplo, tenho na minha casa, às vezes acontece isso. Ela vem para falar um negócio até pra gente, aí a gente começa a se confrontar, sabe? Sim. Então eu falo, não, agora você não vai falar, você vai me ouvir. Porque é isso, porque é isso, porque é isso. Sim. Então, às vezes, eu acho que essa questão da escuta realmente precisa vir para a gente poder fazer o exercício para nós, para que deixar ela falar é um exercício para ela e para mim. Então, assim, muita coisa que falha, né, no nosso dia a dia é a gente se antecipar. E essa ansiedade de falar, não, agora você vai, sabe, assim? Foi ótimo. E querer mandar, né? Parece Sim, a gente querer mandar, igual você falou, a questão do respeito. Você tem que me respeitar, mas não. Aí a gente começa a dar medo, né? Aí recolhe, ela não fala o que ela quer falar e a gente fica com essa culpa também no fundo. Nossa, muito obrigada por você fazer tudo isso, porque aqui você já trouxe o que eu chamo para entrar aqui dos ladrões da escuta, né? Se antecipar, romper o outro, não, agora deixa eu falar. E eu entendo muito, né? Eu falo, em casa, né, o meu maior desafio são desafios, né? E o desafio maior vão ser com as pessoas mais próximas. No meu caso, o meu grande desafio é a minha filha. Eu brinco que eu já fiz mestrado, doutorado, estou no PhD de escuta com ela. Porque, realmente, a gente sempre teve essa relação tumultuada. Eu sempre gostei muito de falar, falo, sou reativa, sempre fui da reação e ela também. Então a gente ficava assim, não, mas agora sou eu, mas agora eu vou falar, e você vai ouvir, porque eu sou mãe também aqui, né? E isso assim, é um trabalho até para a vida inteira, né? Mas você já traz elementos que você mesmo pode começar a olhar, entender como pode dar certo, né? Entender por que a ansiedade, né, de romper aquilo, interromper e falar, porque a gente fica com medo assim, nossa, mas tá falando e eu não vou falar, parece que eu estou concordando. A escuta tem muito isso. A gente fala, escutar para compreender, gente, não é concordar. Um dia desses, uma aluna, né, depois da aula de escuta, ela virou e falou, nossa, você sabe que eu tinha medo de escutar porque eu achei que se eu escutasse, eu ia concordar. Né? Então tem um pouco isso também. E você falou uma coisa muito interessante do medo, né? Que de repente, se você não se dispõe a essa escuta, como eu falei, que não é para julgar, para condenar, né? Eu estou falando tanto aqui, né, de dores, né, das crianças, dos adolescentes, da gente escutar, mas também vamos ver o outro lado, né? Às vezes algo que eles precisam contar e tem medo, né? Porque eles têm a noção da gravidade daquilo, ou alguma noção, e o medo de contar. Vocês vão inverter aqui. E se seu filho fosse aquele que faz o bullying? Será que ele contaria para você? Será que existe esse espaço dentro de casa? Então, já que você falou também aí do medo, né? De repente, às vezes eu vou agir de uma forma, eu vou falar algo que aquilo vai interromper e aí a criança, o adolescente, o seu filho vai ficar com medo, né? Então, que eles possam ter esse espaço onde eles possam realmente se sentir confiantes, seguros de falar sobre qualquer assunto. O espaço do diálogo que a gente cria através dessa escuta é eles entenderem, não pela comunicação verbal, porque não adianta você falar, filho, filha, pode falar que eu estou aqui, fala que eu te escuto, pode falar o que for, pode falar. Não é assim, né, que funciona, não é verdade? Às vezes eles trazem temas polêmicos, temas, né, que nos invadem, nos afetam, que, nossa, não é fácil a gente sustentar aquela escuta. Tá? Eu queria ouvir cada um de vocês, mas a gente precisa aqui seguir para eu trazer tudo o que eu, né, considero como essencial nessa escuta. Então vamos lá. Por que é tão difícil escutar, né? Porque existem interferências, falhas, ruídos, barulhos
externos, né? Claro, isso atrapalha. Então a gente está aqui, de repente um estrondo, alguma coisa vai atrapalhar. Mas os internos são os principais, como eu já bem disse aqui, né? Pensamentos, sentimentos, julgamentos que vão vindo, né? Como ela falou, eu estou tentando mais escutar minha filha, mas eu já estou preparando a resposta, já vou, né? Pensando sobre aquilo. Omissão, eu ouço o que eu quero, né? A generalização, você escuta uma coisa, já generaliza. Então, teu filho vem lá, fala uma frase e pronto. Você já generaliza para todas as situações da vida dele. Distorção, né? Eu escuto algo, crio uma história do que estou ouvindo. E também tem os repertórios, isso é muito importante. Por quê? Gente, quando a gente fala a partir do que está em nós, das nossas crenças, valores, opiniões, dos nossos repertórios. Mas se você parar para pensar, quando você escuta também, basta pensar num tema polêmico, né? Certamente, o que vai entrar em você, a escuta que você vai fazer daquilo, vamos dizer, política, né? Dependendo do que for falado, vai bater, né? Já vai vir a reação, por quê? Porque a gente já tem um repertório criado dentro de nós. E esse é um dos grandes problemas, né? A gente quer, né? Já aciona o repertório e já quer impor aqui. Aí, eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês, uma coisa que eu gosto demais, né? De a gente olhar. Que é o que eu chamo de ladrões de escuta, né? Aquilo que não é uma escuta empática. A gente não se preparou, mas... Não? É que assim, eu faço uma simulaçãozinha aqui desses ladrões. Eu ia preparar com a Fer, mas eu cheguei muito na hora, a gente não conseguiu treinar, né? Alguém gostaria de se dispor em vir aqui? Eu não vou expor ninguém não, viu, gente? Fica tranquilo, é uma brincadeira mesmo. Olha como brincadeira. Então legal. Então funciona assim, Graça. Você vai contar uma coisa, um friso, algo que está te incomodando, tá? E assim, você vai contar, eu vou escutar, mas eu vou fazer algumas interrupções aqui e tentar mostrar. Quando eu levantar a mão, você para, só para eu apontar para eles qual é o ladrão de escuta. Entendeu? Então, assim, e pode contar assim, sem voltar, né? Eu fiz assim, você para, você continua de onde você parou, tá bom? Peraí. Vou abrir minha vida para vocês. Então, conta alguma coisa que está te incomodando, que está abrindo, né? O que me incomoda hoje, né? Meu filho tem estudado bastante para o vestibular, que ele quer passar numa faculdade federal. Pode falar, né? que eu tô ouvindo. E o meu marido acha que toda hora ele não está estudando, nunca é o suficiente. E eu explico para ele, está abrindo mão da vida social, está abrindo mão. Atenção dividida. Eu coloco para ele, puxa vida, o menino está, né, perdendo toda a juventude dele, mas ele acha que não, que tem que estudar de 12 a 14 horas por Nossa, dia. mas você já fala assim pro seu filho, mas você está falando isso, contando essa situação? Você está contando essa situação, você não sabe o que está acontecendo em casa, então, com meu filho. Pior ainda, porque você, olha, essa situação é muito simples. Depois eu te dou até uma opinião sobre ela, mas olha, deixa eu contar a minha história. Minha filha, eu estou com uma dificuldade de minimizar o problema, contar a sua história. Mas para mim é muito difícil entender isso, porque eu vejo o sofrimento dele hoje, né? Eu percebo até que ele engordou, porque, né, fica só sentado e estudando o tempo Você já pensou em todo. levar em nutricionista? Eu levei, muito bom. Se você quiser depois eu te falo. É nóis. Posso pensar, né? Levar no nutricionista, tem custo muito alto. Mas assim, você está cuidando da sua alimentação em casa? Porque começa em casa, né? Igual eu tô falando aqui. Eu faço tudo assim, né? Tudo fresquinho na hora. Entendi. Mas então acho que não está dando muito certo. Eu acho que você precisa. Sei lá, talvez. Nossa, será que a culpa é minha então? Você já pensou no psicólogo? O psicólogo pode ajudar. Ele ou eu? Buscar, dar uma opinião, pode continuar. Foi nada. Desculpa, viu? Não é pra Nada
Combinado. Então, mas você sabe que isso me incomoda, tem me tirado até o sono. Eu sonho com ele, coitadinho, só estudando. Eu não sei mais. Nossa, Graça, sério? Poxa, ai, que dó de vocês. Você acha que eu preciso de antidepressivo? Ai, nossa, tá cansada, né? Ai, desculpa, nossa. Rivotril? Então, olha, é o seguinte, Põe na caixa d'água. Deixa eu ver o que você está me falando, mas sabe o que é? Eu preciso sair porque eu tenho uma palestra agora, mas a gente volta, viu? Eu quero te escutar. Puxa, Com certeza. precisava tanto de você. Gente, foi uma brincadeira, né? Lógico, eu trago isso de uma forma excedente aqui. Não trouxe todos os ladrões de escuta. Se alguém se identificou, algum deles. Mas o convite aqui não é calma lá, né? Eu não estou falando, gente, não, né? Quando você escuta, você não pode dar opinião, você não pode falar da sua história, você não é isso. No primeiro momento, não é essa a escuta que vai oferecer por outra simpatia, né? De estar com o outro, de escutar, entender, compreender, deixar contar a história, né? Deixar ir até o fim. Alguém falou de pergunta, que já teve vontade de fazer pergunta, né? Eu posso dizer por constatação, o quanto às vezes eu inicio uma mediação e as pessoas vêm, né, querendo falar, e às vezes a gente precisa deixar aquele primeiro momento a pessoa se aliviar. Igual você estava falando da sua filha, às vezes deixar o momento da pessoa falar por fora, né? E eu vou anotando algumas coisas e já me vem algumas perguntas que vão ser importantes eu saber. Eu preciso de algumas informações, mas eu aprendi a cuidar disso porque eu fui entender que vai vir a informação e às vezes sem você perguntar, mas vai vir no momento da pessoa, na lógica dela, na narrativa dela. Então, às vezes, calma, espera. Né? Você pode até perguntar, mas também cuidado, que a pergunta não seja da curiosidade, eu quero saber mais sobre isso, por curiosidade. Mas uma pergunta, às vezes, para ajudar a refletir, para ajudar a pessoa. Né? Então, assim, pode passar para o próximo. O convite é a gente escutar, compreender e aí sim a gente poder transmitir para a pessoa o que a gente compreendeu. E quem sabe aí você pergunta, puxa, eu estou vivendo uma situação similar, será que eu posso falar da minha opinião? Olha, isso também está acontecendo comigo. É o timer também, né, gente? Eu falei, não é uma coisa assim técnica, então você escuta, agora fala, agora dá opinião. É lógico que às vezes eu já vou te ouvir só para completar, é claro que às vezes você começa a escutar, de repente você está uma história similar e você contar essa história também vai ser uma empatia, né? Mas esse processo, assim, né, esse fluir da conversa, né, que a gente não saia já rompendo aquilo. Vinícius, obrigado. Realmente, né, a gente até fala muito isso, há perguntas diretivas. E a pergunta, se ela vem desse lugar, né, às vezes da curiosidade de você também querer dar uma solução, ela vai entrar direcionando e conduz a pessoa para um outro caminho. E realmente, né, como você disse, ela começou falando uma coisa e quando eu falei, você já levou num nutricionista? Daqui a pouco ela vai pensar que é sobre alimentação, que é sobre nutricionista, que é dela, e aí o negócio vai para um lugar que a gente nem imagina, né? E aí, aquilo que realmente ela queria trazer, que era justamente o que ela está passando com o filho, a preocupação, né, a angústia dela, ela não vai conseguir. E é o que a gente precisava escutar para acolher essa angústia, esse talvez, né, sofrimento que ela está, de querer buscar uma solução, mas gente, lembre-se, é sobre a pessoa, não é sobre você. E a pessoa é a melhor, e pode ter certeza, seus filhos também, eles vão saber também dar uma solução. Dê a chance para eles,
Quantas vezes eu me surpreendi em que eu trouxe uma pergunta não para direcionar, mas para ajudá-los a construir, né? O que você faria nessa situação? Como podemos resolver isso? Né? Qual seria a sua solução? Dê a chance do seu filho participar da solução. Isso é autonomia. Mesmo que seja algo ruim que ele fez, mesmo que seja algo que te assuste, calma, né? Acolha, compreenda, escute e vamos pensar na solução juntos. E aí, então, né, eu quero trazer, até com essa parte final da escuta, né? Como escutar melhor? Alguns pontos, tá, gente? Eu estou falando muita, né? A gente pode se aprofundar aqui, muitas coisas para a gente trazer, mas alguns pontos, e cada vez eu vou aumentando mais isso que eu vou vendo na vida, a necessidade de tantas coisas presentes na escuta, né? Então, a presença da disponibilidade, que eu já falei bastante aqui, tá? Escutar antes de responder, né, aquilo, espera para dar sua resposta consciente, não a resposta automática da reação. Né? Não revidar de imediato. Eu gosto dessa sigla do PROR, anotem isso. Diante de algo que te afeta, aquela frase torta que chega, algo que os seus filhos vêm contar, pronto, o calor da emoção já vem, pare, respire, observe, dê o tempo de oxigenar o cérebro para responder. E aí eu gosto muito, né, dessa palavra desacelerar. Veja bem, o nosso cérebro é muito rápido, ele é reativo. Diante de algo que nos afeta, né, que nos ameaça, o nosso cérebro, como eu falei, ele reage de imediato. Só que o que acontece? Quando a gente está na reação, a gente acaba o quê? Compartilhando muitas vezes a nossa raiva, a nossa irritação, os nossos julgamentos, e usamos as palavras para ferir o outro e acabamos nos desconectando. Com o tempo eu fui aprendendo, é igual o carro, você está dirigindo na estrada, vê um sinal lá, né, alguma coisa lá na frente parado, você tem duas escolhas, ou você para ou você desacelera, senão você vai bater. E o desacelerar, esse respiro que eu faço para silenciar um pouco internamente e ver essa conversa não está indo para um bom caminho. Não vai dar certo, gente, isso aqui está me tirando sério, eu não estou preparada. E aí eu tenho tempo para escolher, ou silenciar um pouco e sair desse caminho das pedras, me preparar para dar uma resposta mais consciente, ou responder, eu vou me afastar porque agora eu não dou conta de estar conversando. Eu preciso cuidar aqui, ó. E se eu falar, não, mas às vezes eu faço isso, eu vou embora e vem o filho atrás. Não, mas eu quero falar. Você vai ter que ouvir agora, né? A minha filha fazia isso, né? Eu falei, ok, fala, mas de verdade, agora eu não vou conseguir responder, né? Enfim, o que é importante com isso é que eu fui colhendo os frutos com isso. A gente dar uma resposta consciente, mais alinhada com os nossos valores, com aquilo que a gente está realmente percebendo, sentindo, falando a partir de si, sem julgar o outro. E com isso eu cuido das minhas palavras, eu mantenho ou construo a conexão comigo e com o outro. O não julgar, como eu já falei, né? Escutar para compreender, evitar de ficar me interrompendo. Renúncia, né? Renúncia do que eu já sei o que vai falar, a minha verdade é o que vai virar. Coragem, sim, coragem de a gente aguentar o desconforto de escutar o que não é agradável aos nossos ouvidos, porque a qualidade e a capacidade da sua escuta é medida o quanto você consegue aguentar aquilo que está sendo falado, né? E às vezes seus filhos vão te surpreender de falar coisas realmente que vão te tocar. E a gente precisa sustentar essa escuta, né? Faz a cara de paisagem, ou então, né, ainda que faça cara do susto, traga para eles, né? Eu me assustei com o que você falou, né? Eu estou tomado com isso, né? Exponha também de você. Lembra, gente? Treine, né? Na linguagem também das emoções, dos sentimentos. Traga isso para eles. É melhor do que você sair acusando e julgando. Lide com suas emoções e essa é a última que eu acrescentei, né? Cultive uma mente serena, suspender o debatedor interno, né, gente? Serenar. Como eu falei, a gente está num mundo tão agitado e essa agitação nos contamina. Agora, você imagina
diante das situações do dia a dia, como ela falou, né? Nossa, trabalho o dia inteiro, você chega cansado, tem os conflitos, os problemas. Não é fácil, não é verdade? Não é fácil a gente ter essa disposição. Pode ficar. E é o que eu falei, né? É claro que eu não vou agora me adentrar nisso, mas quando a gente se dispõe a escutar e a gente consegue ir devagarinho, dando esses passos de melhorar a nossa escuta, de um outro lugar, pode ter certeza. Quando você for falar, e aqui há uma continuação desse exercício que não dá tempo, quando você for falar, você falar a partir do que você compreendeu. Isso é o parafraseamento. Você ao resumir o que você entendeu, ou falar, nossa, eu estou percebendo, né, Grazi, eu percebi o quanto você está realmente um pouco surpresa, assustada com essa situação, não é verdade? É uma situação nova para você seria importante um pouco, talvez, de mais clareza do que fazer, talvez de apoio, né? Não sei como você está conversando com o seu marido sobre isso, né? E você, o que você quer cuidar, não é? É isso? É isso, gente. Às vezes é a gente começar por aí, porque aí você abre o campo, né? Você abre o canal. Eu gosto de comparar assim, a escuta é como a antena do carro. O rádio está lá, não está? Mas se você tira a antena, não vai captar o som. A gente tem os ouvidos, mas para captar, para a gente poder traduzir aquilo que os filhos estão falando, a gente precisa da escuta, dessa habilidade. Bom, gente, finalizando, né, eu quero deixar aqui para vocês, né, a gente agora na reta final, essa frase que eu gosto muito do Gonçalo Índia, né, a coisa mais invejada no mundo não é o dinheiro, nem a beleza, nem o poder, nem o sucesso. Isso você pode ter sozinho. É uma relação feliz com alguém, que é uma escolha de dois ou de uma família que todo dia se desafia a se manter nesse lugar. Então, retomando, né, como eu iniciei, a família é um lugar da segurança física e emocional dos nossos filhos. É onde eles vão encontrar aquilo que eles mais precisam. É esse abrigo, é o aconchego, é a serem pertencidos, serem reconhecidos, é o diálogo. Mas lembre-se, para a gente começar a construir esse diálogo com os filhos, eles precisam primeiro vivenciar o diálogo com os pais. Sejam vocês estarem juntos ou separados, pais são e serão para a vida toda, precisam dialogar. Porque você precisa espelhar para o seu filho o tipo de comunicação que você quer ter com ele. Não adianta você falar, não, eu quero dialogar com meu filho, mas você vive na base do grito, né, da discussão com a sua esposa, com o seu cônjuge, né, como eu disse, mesmo estando separados. Então, isso é a relação, né? E dentro de casa, vamos lembrar, nós temos várias relações que temos que estar cuidando o tempo todo, e é complexo. É a relação individual da maternidade com os filhos, da paternidade com os filhos, dos pais que precisam estar alinhados com os filhos, e de vocês enquanto casal. São essas relações que a gente precisa estar o tempo todo cuidando. E isso é uma escolha, sim. É uma escolha de a gente poder cuidar da nossa comunicação, né, focar, desenvolver a habilidade da escuta, né, e todos pouco já trazendo tudo isso que pode fazer parte para nos ajudar nessa escuta, porque quando a gente cuida de tudo isso e a gente vive no lar, não é um lar perfeito que a gente está buscando, mas a gente está buscando viver em harmonia dentro de um lar imperfeito, cuidando das nossas relações, da convivência familiar. E antes que vocês já saiam daqui, mas puxa, que legal, ver tudo isso, muito interessante, que bom, então... Mas aí, você não falou lá no início que nós somos seres relacionais? Eu vou mudar, mas o outro não está disposto a mudar, o que eu faço com isso? Eu preciso que o outro também mude, né? Então, só que daí eu trago umas frases para vocês. Embora sejam necessárias duas pessoas para uma relação, basta uma para mudá-la. Porque assim como reagimos ao outro, o outro também reage a nós. E se a gente muda a nossa forma de se relacionar, de se comunicar, de escutar, nós estaremos mudando as nossas relações.
e isso vai reverberar. E a pessoa também vai fazer parte desse processo de transformação. Então aqui eu trouxe hoje, né, buscando condensar, né, esses elementos tão essenciais para a gente trabalhar, principalmente a escuta, como eu trouxe, como é a base da comunicação, tá? E que vocês possam sair daqui pensando, hoje nós temos, o que nós podemos fazer, né? As mudanças, elas vêm aos poucos, pequenos, grandes passos. E eu pergunto para vocês saindo, qual o próximo passo que vocês vão dar. E eu quero terminar com um videozinho, você conseguiu? Tem o último slide, né? Depois você volta, que é justamente essa pergunta, qual o próximo passo que vocês vão dar. Mas aqui trazendo como uma homenagem, né, também às mães, que logo será o Dia das Mães, mas eu acho que esse vídeo aqui que eu trago vai dizer muito, né, sobre esse nosso contexto, né? Como eu disse, são desafios, os nossos desafios diários de pais, de lidar com as nossas relações com os filhos, com a nossa comunicação. E esses desafios todos nós temos, e como ele disse, né, é isso que nos mantém, e é isso que é a gente escolher lidar com esses desafios, com os nossos conflitos. Conseguiu? Tá? Bom, enquanto isso, alguém quer trazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu uso muito a troca, né? Mas aí ouvindo tudo, talvez entra naquele ponto do respeito pelo medo. Se você não fizer isso, eu não vou te dar aquilo, ou vou fazer isso. Sim. Eu falo por mim, eu uso muito isso. Tanto que eles me respeitam muito mais do que o pai que deixa tudo. Né? Entendi. Então, assim, tem alguma dica, né? Tá. Alguma coisa Que você está trazendo, né? É o que a gente acaba muitas vezes usando dessa estratégia da troca, da barganha, entre aspas, né? Então, olha, você faz isso, eu te dou aquilo, né? Então, assim, tudo é o caminho pelo diálogo. Ele, de um outro lado, você falou, seu marido é aquele que deixa tudo, né? Então, entre essa permissividade, não ter limites, mas também essa educação pela imposição, pela troca, e não só, né? Pela punição e castigo, né? Esse caminho que eu proponho aqui, que eu trago, que vai justamente mudar, é o diálogo. E o diálogo, né, no diálogo, como a gente não vai buscar o que o filho vai fazer aquilo que você quer e que você deseja, aquilo que você está educando ele, não por nenhum desses meios. Você vai conseguir quando você consegue comunicar para ele, né, expressar aquilo realmente que você precisa estar cuidando. Ele pode até não aceitar, mas ele vai entender de uma outra forma. Voltando no meu exemplo que eu dei do meu filho, eu poderia até falar não para ele. Só que esse não estaria alinhado de eu me expressar, e não esse é o diálogo, né? É ele entender que assim, e não esperar que também eu vou falar não e ele vai falar muito obrigada, mamãe, você está cuidando de mim, né? Mas ele entender que o não que eu estou falando é justamente porque nessa festa, para mim, eu não vou ficar confortável de você ir. Eu não vou realmente deixar você dessa vez, porque para mim, não estou vendo segurança, e você sabe o quanto que para mim é importante proteger você, cuidar de você. E é claro, ele pode até fazer birra ou o que for, mas ele vai entender que você não vai falar, você não vai, pronto, porque essa festa é inadequada, porque, né, qualquer outro motivo. Mas esse convite que quando você começa a escutar, entender, compreender o que ele também está pedindo com aquele pedido, né, você também vai falar a partir de você. Essa é uma coisa que me abriu muito, é que eu, na verdade, preciso escutar muito mais. Conseguiu? Então eu vou passar o videozinho. Me ajuda com a universidade.
É.